Olá a todos, estamos aqui de volta com mais um programa Obreiros em Foco. A Cris, como sempre, aqui comigo está, minha esposa. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Rogério? Juntos para mais um programa Obreiros em Foco. Sempre junto, levando aos nossos obreiros mais um tema, orientações, assuntos que são abordados aqui do seu interesse, do interesse da obra de Deus. Já sabe que tem à sua disposição o e-mail obreiros@iurde.pt, a nossa página no Facebook, facebook.com/Obreiros em Foco Europa. Hoje nós vamos falar sobre a construção e a destruição. Sabemos que tudo que é construído leva-se tempo, e muito tempo, mas para se destruir algo é tão rápido. Às vezes leva-se meses para construir, por exemplo, um edifício, um prédio. Leva-se meses e, dependendo da altura do prédio, até mesmo mais do que um ano. E muitos meses mesmo. Mas para destruir isso tudo, é tão rápido. É muito mais fácil destruir do que construir, não é, Cris? É, com um simples botão, não é? Destrói-se aquilo que foi construído em meses e anos. O que levou muito esforço para construir, numa questão de segundos, tudo vai abaixo. E comparando isso à vida espiritual, você tem que construir sua vida espiritual lentamente, sim, lentamente no sentido de estar bem construído, no sentido de estar bem feito. Tudo que é feito às pressas sai mal feito, mas tudo que é feito com detalhe, com dedicação, acaba sendo muito bem construído, muito bem alicerçado. Mas nem sempre é assim. Você vai entender melhor nessa matéria que a produção do programa preparou. Preste bem atenção nessa matéria sobre o construir e o destruir. E sobre esse tema, você pode enviar o seu comentário para o nosso e-mail obreiros@iurde.pt. A construção de um edifício leva tempo. Uma obra desta dimensão não se constrói de uma hora para a outra nem da noite para o dia. Começa-se pelas escavações que darão lugar aos alicerces e vigas de sustentação das paredes e lajes de todo o edifício. Depois disso, segue-se a fase de acabamentos, que inclui a colocação de pisos, tijoleiras, pinturas, portas, janelas, etc. Tudo isto é construído com muita dedicação e cuidado. Mas são precisos apenas alguns segundos para se destruir tudo aquilo que se construiu. Num simples carregar de um botão, tudo vai abaixo. Tudo se transforma em entulho e lixo no chão. Assim é a nossa vida espiritual. Levamos tempo para construí-la, através da busca incessante a Deus. Alicerçamo-nos através da oração, meditação na Palavra de Deus, jejum, santificação, que vai nos separando do mundo carnal. Mas tal como a casa, quando não vigiamos, quando nos deixamos ser levados pelas sugestões do mal e aceitamos ser servidos pela bandeja do diabo, caímos em pecado e colocamos em risco a nossa salvação, fazendo tudo desabar, como o edifício, do qual, no fim, nada sobrou. Assim, obreiro, o programa Obreiros em Foco Europa deixa esta mensagem. Construa a sua vida espiritual todos os dias através da oração, meditação e prática da Palavra de Deus. Mantenha a sua comunhão com Deus para que ela nunca desabe. Como podemos construir a nossa vida espiritual? Como podemos construir uma comunhão com Deus? Através da oração, através do jejum, da leitura e meditação da Bíblia, porque não basta apenas ler, é preciso meditar e refletir naquilo que está escrito. E, é claro, pôr em prática aquilo que se lê. Então, tudo isso, Cris, vai nos fazendo construir uma vida alicerçada, praticando a palavra, orando, jejuando, indo às reuniões, santificando-se, consagrando-se a Deus, porque a palavra santo significa separado. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador, está escrito que nos tornamos santos, ou seja, separados do mundo,
separados das coisas do mundo, separados do mal, do pecado. Então, quando estamos nessa condição, construímos a nossa vida, mesmo a vida espiritual, eu digo, a nossa comunhão com Deus é construída assim. Mas quando nos desviamos, quando nos afastamos, então em questão de segundos, nós podemos perder a salvação e pôr tudo em entulhos, ou seja, tudo desaba, a nossa vida vai mesmo ao chão. Exatamente, pode-se dizer assim que é quando a pessoa perde o foco. Quando a pessoa perde o seu foco, que é priorizar a sua vida espiritual, a vida com Deus, ela, como se fosse assim, ela começa a dar ouvidos às vozes negativas, ela começa a enfraquecer na vida espiritual, então tudo aquilo que ela construiu, de um dia para o outro, desaba. Veja, Rogério, podemos dizer assim, que quando nós construímos a nossa vida espiritual, é como se nós blindássemos a nossa vida espiritual contra tudo o que é carnal. E se nós, ao longo da nossa vida, mantivermos essa blindagem através do jejum, da consagração, da comunhão com Deus diária, essa blindagem vai nos livrar do mal. Vai nos livrar do ser carnal. Pronto, das coisas que acontecem diariamente na nossa vida, nós vamos estar blindados para que a nossa vida espiritual não desabe. Ou seja, dependendo daquilo que fazemos, estamos construindo a nossa vida ou estamos destruindo-a. Então, se eu permaneço fiel, por exemplo, no caso dos obreiros que estão nos assistindo agora, nós sempre falamos isso aqui, que há uma diferença entre ser e fazer. Eu não provo que sou espiritual só porque faço a obra de Deus. O ser espiritual está ligado exatamente com o que é. Então, como é que eu provo que eu sou espiritual? Mantendo a minha comunhão com Deus, mantendo-me em oração, em consagração, separando-me do que é mal. Então, aí sim, eu estou sendo. Mas o fazer... Então, nem sempre quem faz quer dizer que esteja bem. Porque você pode fazer a obra de Deus, mas você realmente é de Deus? Então, para construir uma vida sólida com Deus, há de se pagar um preço. Por exemplo, o prédio ele é construído sobre os alicerces. A nossa vida tem que estar alicerçada. A nossa vida tem que ter um alicerce. Veja que o prédio não é construído, digamos, do último andar para o lá embaixo. Ele não é construído de cima para baixo. Ele é construído de baixo para cima. E o terreno é todo preparado. Há uma preparação. Há arquitetos, há toda uma equipe que estuda o terreno. Não é uma coisa construída assim em qualquer lugar. Exato. A base tem que ser sólida. Não é? Quanto mais alto for o prédio, ainda mais os alicerces têm que ser... melhor pensados como é que vão fazer. Tem que ter boa estrutura, né? Exatamente. Ótima estrutura. Quanto mais alto, mais alicerce, mais força vai ter que ter o alicerce desse prédio. Nós vamos mostrar daqui a pouco, a produção está mostrando aqui, nós vamos mostrar em tela cheia para você a construção do prédio. Vamos ler apenas um comentário, já há vários aqui, Cris. A Eduarda Matos, ela fala exatamente sobre essa vida construída, sobre... os alicerces, essa vida construída na comunhão com Deus. Eu e o meu ex-marido fomos obreiros quase 2 anos. O nosso relacionamento era feliz. Havia entendimento, amor, carinho e compreensão entre nós. Até ao dia em que cada um deixou o seu emprego e resolvemos montar o nosso próprio negócio, uma pizzaria. Sem tempo de ir à igreja e sem tempo para fazer obra de Deus, nos afastamos e deixamos arrefecer a nossa fé. O nosso negócio começou a dar errado e tivemos dívidas, brigas e discussões. Contribuíram para o nosso casamento acabasse. Quase não vou à igreja e sei que ele também não vai. Eduarda Matos. Então a Eduarda, ela e o ex-marido, a princípio eram obreiros. Foram obreiros quase 2 anos. Então foram obreiros ativos durante 2 anos, quase 2 anos ali ativos. Deveriam estar bem espiritualmente, mas tudo desabou. Por quê? Porque deixaram de ir à igreja,
deram mais atenção ao próprio negócio, não é Eles isso? colocaram toda a força no próprio negócio. A prioridade passou a ser o próprio negócio. Exato. E eles não tinham tempo para ir fazer a obra de Deus. Então Deus deixou de ser a prioridade, a obra de Deus deixou de ser a prioridade, e o que passou a ser prioridade na vida desse casal, que já não estão mais juntos, né? O que passou a ser prioridade foi o dinheiro, foi o próprio negócio. Isso tem acabado com a vida de muitos obreiros. Trocam a obra, trocam a igreja por negócios e acaba por não dar certo. Não deu certo o negócio. Nem o casamento. Não deu certo o casamento e hoje não conseguem nem voltar para a igreja. Então veja, uma vida que foi construída, mas acabou por ser destruída. Pense nisso e obrigado pelo seu e-mail, Eduarda Matos. Estamos aqui à sua disposição para lhe ajudar a se reerguer, a se levantar outra vez. Acompanhe a construção de um prédio desde a sua raiz, ou seja, desde as escavações, as máquinas fazendo ali as escavações no terreno para dar lugar a alicerces, concreto, ferro, e sobre aquele concreto, sobre aquele ferro, sobre aqueles alicerces, um prédio de quase 30 andares. Acompanhe. É óbvio que essas imagens estão aceleradas, mas um prédio desses, com 30 andares, demora-se muito tempo para se construir, porque sempre há um cuidado com os mínimos detalhes. E isso, o que tem a ver com a nossa vida espiritual, você deve estar pensando isso, tem tudo a ver. Você tem que construir a sua vida com Deus dia após dia. Construir o relacionamento com Deus, construir uma comunhão com Deus com calma, dia após dia, sabe? Porque, Cris, há o processo de libertação espiritual. Após o processo de libertação espiritual, há o momento em que a pessoa se entrega a Deus, vem o batismo nas águas, a conversão, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo e a certeza pela salvação. Então veja que é um processo. Então isso requer tempo? Depende da entrega. Se os funcionários desta empresa
se entregarem ao máximo para construir esse prédio, rápido ele vai ser construído. Se eles se dedicarem menos, se eles se entregarem menos, se a entrega for lenta, então lenta também vai ser a construção, a obra vai demorar para se concluir. Espiritualmente falando, nós, eu, você, os obreiros, obreiras que nos assistem, não podemos ser lentos na construção. Temos que ser acelerados, porém com os pés no chão, não é, Cris? Sim, conscientes do que estamos fazendo. Exatamente. E veja que é um processo que exige sacrifício, não é? Tudo depende da entrega, mas é um processo que exige sacrifício porque vem muitas lutas para contrariar o nosso objetivo. Por exemplo, a pessoa chega a ser obreira, passou por todo esse processo e hoje é um obreiro, uma obreira, não é? Quanto tempo ela levou para ser uma obreira? Veja, eu estou-me lembrando aqui que comigo foi muito difícil, porquê? Porque a minha fé foi provada várias vezes para ver se eu estava mesmo apta a fazer a obra. Alguma vez foi dito para você que você não deveria fazer a obra naquele momento? Não foi dessa maneira. Não foi dito? Não, mas foi adiado várias vezes o meu atendimento. Então, isso que eu queria dizer, quer dizer, naquele momento não foi... Eu esperei muitas vezes para ser atendida. E isso fez-me provar a minha fé, foi para provar a minha perseverança, se realmente eu queria dar aquele passo tão importante na minha vida. Então veja, Rogério, que é uma vida construída com Deus que leva tempo, dependendo da minha entrega, mas é algo que eu construo com sacrifício. E quando eu chego a ser uma obreira, eu tenho que manter. Exato. Eu tenho que me manter. E não é porque eu cheguei a ser, agora sou uma obreira, que eu vou relaxar na minha fé. Eu tenho que estar todos os dias apta a crescer, a subir mais um andar nesse prédio e a sacrificar. E a continuar sempre a sacrificar. Temos aqui a opinião da Inês Pires. Vejamos o que diz. Ela também é uma ex-obreira. Ela diz assim: sou uma ex-obreira e levei muitíssimo tempo para construir a minha vida com Deus. Fui muito dedicada a Ele e à sua obra, mas infelizmente não vigiei e por isso caí. Namorei com quem eu nunca deveria ter namorado. E o pior de tudo é que deixei tudo para morar com ele. Não deu certo. E o resultado triste disso é ver a minha vida espiritual reduzida em pedaços. Estou a tentar levantar-me, mas está a ser difícil. Inês Pires. Então a Inês aqui, mais um caso daqueles que por causa da vida sentimental, o obreiro destrói, a obreira acaba por destruir sua vida espiritual. Então a Inês, eu agradeço inclusive, Inês, a sua sinceridade, o seu e-mail, porque para a pessoa escrever sua história real, a sua vida como ela tem que ter coragem. E você teve essa coragem de nos enviar esse e-mail sobre a sua vida. Você diz que foi uma obreira, fazia a obra e que levou muitíssimo tempo para construir sua vida com Deus. Mas você viu tão rápido essa vida se desmoronar por uma má escolha. Obreira e obreiro que nos assiste, cuidado com a sua vida sentimental. Às vezes, por causa da má escolha, você põe tudo a perder. Deixa na mão de Deus. Lembra-se quando Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça? As outras coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta, não que você vá cruzar os braços e não vá lutar por sua vida sentimental. Claro que vai lutar. Você sabe que na Igreja Universal tem a terapia do amor, uma reunião dedicada a quem quer ser feliz na vida sentimental. Tem a campanha de Israel, onde você sacrifica por um propósito. Quer sacrificar por sua vida sentimental? Sacrifique. Agora, cuidado com o seu próprio desejo, cuidado para não estar fazendo sua própria vontade. De repente você escolhe a pessoa errada. E a vida sentimental é tão importante quanto a vida espiritual. A escolha que tivemos em escolher e aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador é tão importante quanto escolhermos a pessoa com quem vamos viver toda a nossa vida. Então veja, Cris, que a vida sentimental também é uma escolha. E na vida de muitos obreiros
tem sido uma má escolha. E quando nós fazemos uma boa escolha, é para essa escolha nos ajudar a manter a nossa salvação e não a perder a nossa salvação. Se for uma má escolha na sua vida sentimental, você põe em risco a sua salvação. Agora, se for uma boa escolha, essa sua escolha vai caminhar junto com você, porque os dois têm o mesmo objetivo e os dois vão manter a sua salvação até o fim. Com certeza. Cris, antes de você ler a opinião da Joana, nós vamos ver agora um outro vídeo da destruição dos prédios. Nós vimos no vídeo anterior o prédio a ser construído desde do alicerce, desde a sua raiz, desde a escavação. Agora veja que é fácil, Cris, é fácil demais. É só apertar um botão, é só carregar num botão, tudo vai abaixo. Será que não é isso que tem acontecido com a sua vida espiritual? Veja. Better believe it. Assim tem acontecido com a vida espiritual de muitos membros da igreja, de muitos obreiros e obreiras. Tem acontecido isso com a vida de muitos cristãos, tem ido abaixo. A vida de muitos acaba por se traduzir em entulho. Tudo está no chão, mas existe chance para você, existe solução para você se levantar disso tudo e recuperar a sua vida e voltar a construí-la com um alicerce forte. Basta se apegar a Deus e manter a sua fé. Pense nisso, pense no tema de hoje. Para fecharmos o tema, temos 2 comentários. A Joana Afonso, ela diz assim: toda obra leva muito tempo para ser concluída e todo prédio, para continuar de pé, teve que ser construído em fundos fortes alicerces, em fundos e fortes alicerces. Assim é a nossa vida espiritual. Se não houver um alicerce que é o Espírito Santo, ela vai acabar por desabar. Joana Afonso, é verdade. Então esse alicerce, na opinião da Joana, é o Espírito Santo. Se a nossa vida estiver alicerçada no Espírito Santo, não tem como desabarmos. Concordo plenamente com a Joana. Cris, a Paula Alves também envia-nos a sua opinião, a sua mensagem. Eu sei de onde Deus tirou-me. Ele libertou-me dos vícios,
das más amizades e tudo o que é carnal. Custou-me alcançar a minha libertação espiritual. Tive que perseverar e buscar muito a Deus. Após 6 anos, a minha vida hoje é completamente transformada. Vigio, oro, busco sempre nele o fortalecimento para que a minha vida nunca venha desabar-se. Paula Alves, é isso mesmo, Paula. Ela toca aqui algo muito importante, que é nunca esquecer de onde Deus nos tirou. Isso nós vamos sempre valorizar. Quando vêm os momentos difíceis, as provações, nós nos lembramos de onde Deus nos tirou e se realmente vale a pena a gente se prostrar diante dos problemas ou das situações, das provações. Não vale a pena se prostrar. Toda a vida que nós construímos com Deus vale muito mais do que qualquer provação, qualquer tribulação. E o obreiro, ou a obreira, ou a ex-obreira, o ex-obreiro que agora deve pensar assim, mas a minha vida já foi para o chão, a minha vida já está destruída. Tem como reconstruí-la assim? Tem como levantá-la, é só você voltar para a igreja. Ninguém é um caso perdido. Exatamente, não há casos perdidos para Deus, não. Ele está à sua espera, de braços abertos, para que você então possa voltar a ser feliz e até mais feliz do que foi antes. Volte para Deus. Inclusive, nós vamos ver o caso de uma jovem que ela ficou 1 ano afastada da igreja e aconteceu coisas terríveis com ela. Ela tinha a sua vida construída em Deus, mas tudo desabou. Ela acabou por ver sua vida ser destruída, mas ela voltou. Acompanhe o caso dessa jovem que ficou afastada durante 1 ano e provou o gosto amargo desse afastamento. Acompanhe. Eu frequentava o Cenáculo do Espírito Santo e deixei minha fé de lado e acabei me afastando. Durante 1 ano me afastei e nesse determinado tempo eu comecei a frequentar festas. Comecei a sair, às vezes virava à noite, bebia, muita bebida. Dentro de mim eu tinha uma tristeza sim, mas por fora uma alegria momentânea. Aí quando eu chegava em casa, ia para dormir, sentia aquele vazio, aquela tristeza. Eu tentava buscar em qualquer jeito, nas festas, no namorado, em qualquer lugar, mas eu não conseguia achar a felicidade. E sempre quando eu deitava, eu sentia aquela tristeza. Sabendo aonde que era para encontrar, mas eu não tinha força. Aí eu me envolvi com um rapaz. No começo desse relacionamento era muito bom, muito maravilhoso, tinha tudo do bom e do melhor. Aí quando do nada assim começou as brigas, o desentendimento, eu perguntava por quê, mas não tinha explicação. Do nada a gente começava a brigar. Quando a gente estava distante, a gente se gostava. Quando a gente estava junto, a gente brigava muito. Muito, muito, muito. De me tratar mal. Aí eu tanto sofrendo, não aguentava mais. Aí eu cheguei até ele e terminei. E o convívio familiar, eu brigava muito com meus pais por nenhum motivo. Eles estavam certos, mas eu queria algum motivo para brigar. Com meu irmão a mesma coisa. A gente começou a brigar do nada. Na minha família, do nada, a gente tinha desentendimento, muitas brigas. Estava sofrendo muito demais por tudo que estava acontecendo na minha casa, no meu relacionamento com esse rapaz. E eu subi na varanda e eu olhei embaixo, aí alguma coisa me falava assim, se joga. Aí eu pensei, eu falei, não vou fazer isso. Aí nisso eu saí correndo, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu vi a minha família, uma hora para outra, desmoronando. A minha vida também, o meu relacionamento também. Minha felicidade também, que eu tinha, antes eu tinha, não tinha, depois eu não tinha mais. Aí eu peguei e falei, não aguento mais. Eu preciso voltar, eu preciso. Eu ouvi os ensinamentos que passavam no altar e eu comecei a praticar. Comecei a praticar, voltar aquilo que eu era antes. E foi através dessa porta que eu consegui a minha salvação. A
minha vida começou a mudar. Eu não tive mais o desejo de suicídio, não tinha mais aquele vazio. Quando eu deitava, eu sentia aquela tristeza, eu tinha felicidade, alegria, porque eu tinha reencontrado aquilo que eu sempre desejava. Minha casa tem paz, tem alegria, tem harmonia, não tem mais desentendimento. Sempre a gente conversa, brinca, então a paz reina na minha casa. Então sempre quando eu chego em casa eu vejo a felicidade, a paz. E hoje eu sou uma pessoa feliz e realizada. A frase final dessa jovem, hoje eu sou uma pessoa feliz e realizada. Ou seja, ela conseguiu reconstruir a vida que estava destruída. E mais uma, Cris, que por conta da vida sentimental se afasta de Deus. Veja que é algo que está a acontecer muito entre as nossas obreiras, não é? E é algo que temos que ter em atenção. Vigiar todos esses testemunhos que nós colocamos aqui, todos os e-mails que ex-obreiras nos enviam, isso tudo serve de alerta às obreiras solteiras que estão talvez até com ansiedade pela vida sentimental. Vigia, obreira, vigia, prioriza a tua vida espiritual, porque Deus conhece a tua vida, conhece as tuas necessidades e espera nele que com certeza ele vai colocar na tua vida a pessoa certa, está bem? No Facebook dos obreiros, facebook.com/Obreiros em Foco Europa, há inclusive vídeo que orienta as obreiras na vida sentimental. E é o quadro Ajudando uma Obreira, né? Ou Ajudando Obreiras? Ajudando as obreiras. Ajudando as obreiras. E você pode escrever, então, você precisa de ajuda, obreira, escreva para a Cris, para a Cristina. Você pode, então, enviar o seu e-mail obreiros@iurde.pt. Podemos ler aqui o e-mail da obreira, claro, caso ela queira, né, Cris? Sim, posso ler aqui e também orientá-la, porque serve de exemplo a tantas outras que estão com a mesma situação. Com certeza. Agora nós vamos falar sobre algo que nós dois escrevemos, que é o obreiro modelo e o obreiro top model. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Há uma diferença muito grande entre ser modelo e ser top model. Vamos ler juntos e você vai acompanhar conosco aí, com certeza. Então aí está, obreiro modelo ou obreiro top model? A pergunta já está aí para você responder, mas você deve estar pensando, mas como é que eu vou responder se eu não sei do que se trata? Como é que eu vou dizer que sou um obreiro modelo ou que sou um obreiro top model se eu não sei do que se trata? Então, tome atenção porque nós vamos agora ler e você vai ler juntamente conosco. Então prestem bem atenção ao obreiro modelo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos cristãos da igreja de Tessalónica, ele viu neles um grande e bom modelo de cristão. Eles eram um ótimo exemplo de quem realmente é firme e convertido ao Senhor Jesus, pois mesmo passando por tribulações, eles mantinham a fé e a alegria da salvação dentro deles. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Está escrito em 1 Tessalonicenses 1, 6, 7. O obreiro modelo também é assim. Ele é um exemplo para os mais novos e para os mais antigos. E ainda é para todo o povo que o observa e vê nele este caráter de um verdadeiro servo de Deus. Quem o vê e o observa não encontra mau comportamento nem mau exemplo. Pelo contrário, ele é visto por sua ótima conduta, espiritualidade. Este obreiro é um modelo a ser seguido e é uma motivação para aqueles que pensam em um dia fazer obra de Deus. O obreiro modelo faz tudo pensando nos outros e nunca em si mesmo. Ele não é individualista, pois dentro de si há sempre a lembrança do que disse o Senhor Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Este obreiro é um autêntico modelo de um verdadeiro cristão, humilde e dedicado à obra, que agrada a Deus, que o escolheu para servir a Ele. Vamos agora saber como é o obreiro top model. Já o obreiro top model passa todo o tempo a desfilar.
E quando está no exterior da igreja, não é para evangelizar, visitar alguém enfermo ou resgatar alguém afastado, mas é somente para andar daqui para acolá e em lugares que não condizem com a sua fé, nem com o princípio que tem que ter todo aquele que é verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus. Assim como os top models desfilam nas passarelas, assim faz o obreiro top model, que desfila nas passarelas do mundo, procurando status e fama para glorificar-se a si mesmo e não a Deus. O obreiro top model, quando está dentro da igreja, faz dos corredores, durante a reunião em que trabalha, a sua passarela de desfile. Anda somente para se mostrar ao povo, mas não se compromete a ajudar, apoiar e a acompanhar o caso triste de alguém. Logo que termina a reunião, trata logo de ficar próximo à porta de saída com seus pertences em mãos, porque tem pressa de ir embora. Não atende nem se interessa por ajudar o povo. Não pergunta antes de ir embora se o pastor ou os demais obreiros precisam de alguma ajuda. Se o chão à frente do altar ou os assentos da igreja precisam ser limpos. O obreiro top model não se importa. Outro que venha e faça. O obreiro top model só se preocupa consigo mesmo e não se importa com as pessoas. E quando faz algo, é para somente agradar a si próprio, aos homens e não a Deus. O obreiro top model não considera ninguém superior a ele e faz a obra do seu jeito e à sua maneira. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. A pergunta que fazemos a você, obreiro e obreira: qual dos dois você é? Obreiro top model ou obreiro modelo? Pense nisso, medite nisso. O obreiro top model desfila, o obreiro top model faz dos corredores da igreja sua passarela, só quer se mostrar aos outros e não tem compromisso sério com a obra de Deus. O obreiro modelo, esse modelo é de exemplo, bom exemplo. O bispo Macedo, por exemplo, o bispo Júlio Freitas, é modelo para nós, é um bom exemplo para nós seguirmos. E às vezes nem todo obreiro é modelo. Exatamente. Um exemplo de caráter, bom caráter, porque assim nós conhecemos o obreiro dentro da igreja, dentro do centro de ajuda. Mas e lá fora? Muitas vezes não há esse bom caráter, não há esse bom testemunho. Então, o bom testemunho de caráter, de perseverança, de amor ao próximo, tudo isso é o que Deus espera daqueles que fazem a sua obra. Com certeza. E o bispo Macedo, inclusive, ele deu uma mensagem sobre os obreiros, mas sabe precisamente sobre o quê? O uniforme que o obreiro veste. O bispo Macedo, ele fala nessa mensagem que vamos mostrar agora, ele fala da importância que há no uniforme do obreiro. O uniforme que o obreiro e a obreira veste são santos, são sagrados. Acompanhe agora. Eu estava falando com um rapaz responsável pelos uniformes, eu falo, os uniformes que você faz é algo sagrado, santo. Você está servindo a Deus. Por favor, não pense em dinheiro. O dinheiro vem com uma coisa natural, mas não é o objetivo. O que você está fazendo tem que ser com santidade, com temor. Porque essas pessoas vão vestir um uniforme que vão espelhar a glória de Deus, que vão espelhar a mão de Deus para as pessoas aflitas, necessitadas. Então esse uniforme tem que ter a maior santidade, tem que fazer com carinho, tem que ser o melhor. Não pode ser mal feito, não pode ser considerado mais uma roupa, não. Você tem que ter todo o carinho. E as obreiras, por sua vez, têm que ter um carinho para com o seu uniforme.
Porque quando alguém de fora vê você uniformizada, ela vai respeitá-la como uma pessoa de Deus. O bispo Macedo aqui, ele chama a atenção e a responsabilidade, tanto daquele que confecciona, que faz o uniforme dos obreiros, como aquele que veste o uniforme, que são os próprios obreiros. Então ele disse ao senhor que confecciona, olha, você não está fazendo uma roupa qualquer, isso aí não é um tecido qualquer, isso aí é para os servos de Deus. E o servo de Deus, cuide bem do seu uniforme, porque até no uniforme há a unção de Deus. Até no próprio uniforme que os obreiros e obreiras vestem, há uma unção. O mal tem que se sentir incomodado do obreiro passar pelo corredor da igreja com o uniforme. O diabo, os demônios têm que ver fogo no uniforme dos obreiros, não é, Cris? Com certeza, é isso que ele vê, fogo. E ele não pode tocar, mas para isso é preciso que todos que fazemos obra de Deus façamos jus ao uso do uniforme. E valorize isso, né? Valorize muito o uniforme. Porque até o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 19:11, fala que até o avental de uso pessoal, o avental dele era cortado em pedaços. Eram pequenos lenços enviados para os enfermos e doentes da Ásia, e eles tocavam com um pedaço das vestes do apóstolo Paulo e eram curados. Então, se nas vestes do apóstolo Paulo havia unção, nos obreiros, o uniforme que vestem também há essa unção. Você crê nisso, obreiro? Você acredita nisso? Envie-nos o seu comentário para compartilhar conosco isso. Não é verdade, Cris? Sim. Estaremos à espera, não é? Aliás, nós estamos sempre ligadinhos ali no Facebook e também no e-mail dos obreiros, à espera do retorno dos nossos obreiros, não é? Com certeza. Nós estivemos em várias regiões do país e realizamos o resgate, que esse ano de 2014 está sendo chamado de, inclusive, um nome até especial, né? Não há desculpas. É o nome do evento que realizamos em Rio do Mouro, em Almada, na Cruz de Pau e em várias sedes regionais, onde ainda vamos nesse mês de março, abril, maio e por aí fora. E nós vamos finalizar o programa mostrando como foi esse evento, o evento Não Há Desculpas. Vamos nos despedir então do povo e de todos que nos assistem? Até um próximo programa. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Fique com as imagens desse evento que realizamos, o evento Não Há Desculpas. Até lá. Sem sacrifícios, assim aprendi na Igreja Universal, vivendo a fé inteligente e sobrenatural. Nota máxima pra quem usar a fé, nota máxima pra quem sacrificar, nota máxima ao Deus que me salvou, pra quem estava caído e se levantou. Nota máxima pra quem usar a fé, nota máxima pra quem sacrificar, nota máxima ao Deus que me salvou, pra quem estava caído